Bem, pessoal, boa noite. Aqui quem está falando é o professor Cleiton. Nós agendamos uma aula hoje, no dia 20 de julho, segunda-feira, aula de Sociologia. Até o momento não apareceu nenhum aluno. Eu vou ficar atento aqui se houver algum pedido de entrada na aula, mas de toda forma nós vamos gravar essa aula e eu vou disponibilizar o link para vocês, tá? Então eu vou compartilhar aqui a minha janela. Espera aí, aqui. Hoje nós vamos falar sobre, dando continuidade à aula de sociologia, vamos falar sobre o sistema político no Brasil. Então, nas aulas anteriores, na aula anterior, nós falamos um pouquinho aí sobre esse processo de redemocratização do Brasil, tal, os poderes executivo, legislativo e judiciário, e agora a gente vai entrar um pouquinho sobre a política aí brasileira. Então, aqui nós temos os presidentes pós-ditadura militar, ou seja, após um processo de redemocratização do Brasil. Então, nós temos aqui o José Sarney, né, que foi o primeiro presidente civil após 21 anos de ditadura militar, ele que ficou muito conhecido aí por conta da alta, né, inflacionária. Nós temos aqui o Fernando Collor de Mello, né, que sofreu impeachment, né, acusado aí de corrupção. Quem assumiu foi o seu vice, Itamar Franco. O Itamar Franco, que foi responsável aí pela elaboração do Plano Real, que tinha como seu ministro da Fazenda, né, Fernando Henrique Cardoso. Então, a estabilização da moeda, o controle da inflação. Então, se deu aqui no governo de Itamar Franco com apoio do ministro da Fazenda, e, na verdade, o Plano Real foi o plano que elegeu aí, então, o Fernando Henrique Cardoso. Após o FHC, o Fernando Henrique Cardoso, que teve um papel importante, né, na continuidade aí da estabilização da moeda, né, do real, mas ele implementou aí uma política de privatização de muitas empresas do Estado brasileiro. Após aí 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso, então nós tivemos a eleição do Lula. Todo mundo sabe, está aí fresquinho, né, que foi acusado de corrupção, inclusive foi preso. Ele tinha aí, na verdade, outros nomes para serem os seus sucessores, mas também estavam envolvidos aí em acusações de corrupção. E aí quem foi o sucessor? Na verdade, a sucessora foi a primeira presidente aí da República, Dilma Rousseff, que também sofreu impeachment, né, por conta aí, foi acusada, né, de pedaladas fiscais, ou seja, utilizar recursos de um destino para outro, e aí assumiu seu vice, o Michel Temer, e aí nós tivemos, então, após o Michel Temer, a eleição aí de 2018, que colocou no poder o Jair Bolsonaro. Então, olhem só, pessoal, desde os anos 80, com o final aí da ditadura militar, o sistema político brasileiro ele tem apresentado uma série de contrastes. Esses contrastes eles são de uma política mais populista, mais voltada aí para questões sociais, mas sem esquecer do grande empresariado. Ora, é uma política voltada aí para, com menos uma ação menor nas políticas sociais e mais centrada aí, então, em garantir a estabilização econômica, em garantir infraestrutura para as empresas, em agradar o grande empresariado. Mas
dentro de toda essa história que vem após aí esse processo de redemocratização, a política brasileira, ela apresenta três questões importantes que eu relacionei aqui para vocês. Estabilidade política, né? Tem caso, por exemplo, o governo Bolsonaro parece ser um governo um pouco instável, tem esse choque entre os poderes executivo, legislativo, judiciário, enfim, mas ainda há uma estabilidade política. Respeito às regras eleitorais, no sentido de que eu respeito o resultado das urnas. Então, isso é muito forte dentro da democracia brasileira e é algo que nós realmente precisamos valorizar. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, o Donald Trump ele vem sofrendo, né, uma perda de popularidade, de apoio muito grande, por conta da sua postura enquanto político, por conta da pouca observância em relação aos resultados da pandemia, né, do Covid-19 lá. Então ele vem sofrendo, ele vem perdendo muita popularidade. É claro, as eleições só serão no final do ano, mas o resultado aí das pesquisas mostram que ele tem perdido muito apoio, mesmo de aliados, né? De pessoas muito próximas a ele que acabam quebrando o seu apoio. E ele, insistentemente, ele comenta que ele não vai respeitar o resultado da eleição, porque ele diz que se ele não ganhar, trata-se de uma fraude. Olha só, né? Então, aqui nós temos ainda respeito às regras eleitorais, né? Há um respeito, há inclusive uma legislação muito forte no que tange aí a lei eleitoral, é uma legislação bastante complexa e completa, e, por fim, um executivo, ou seja, o poder executivo, a qual o presidente da República lidera, que tem capacidade de governar, né? Então, nós temos um poder executivo que minimamente governa esse Brasil. Por longo período, eu destaquei aqui para vocês, por longo período, as eleições elas ficaram polarizadas em dois partidos políticos. De um lado, o Partido dos Trabalhadores, o PT, do outro, o Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. Então, por muitos anos, esses partidos, eles se engalfinharam, eles foram, de fato, os grandes atores sociais na política brasileira. Com a eleição de Jair Bolsonaro, essa dualidade, essa ambivalência entre PT e PSDB mudou, né? Então, vamos ver como será aí as próximas eleições. O PT, que perdeu muito apoio com as acusações, né, de corrupção, o PSDB também, Minas, São Paulo. Então, essa polarização, ela mudou. Então, é precoce nós afirmarmos que essa polarização ela não acontecerá mais. Mas houve uma mudança. E aí, galera, dentro dessa lógica política no Brasil, o Brasil ele tem uma característica bastante particular, em especial por conta aí da quantidade de partidos políticos que nós temos no Brasil. Hoje, 2020, nós temos 33 partidos políticos. Isso mesmo, gente. 33 partidos políticos. São muitos partidos políticos. Talvez nós percamos apenas, né, de percamos apenas para Angola, na África, que teria mais partidos políticos que nós, mas nós temos muitos partidos políticos. Mas há uma coerência aí, duas coerências, na verdade, que eu gostaria de comentar com vocês.
Esses partidos políticos, eles são organizados entre dois grupos, né? Basicamente, esquerda e direita, né? Então, isso permite com que nós possamos prever as votações que acontecem no Congresso. Então, os partidos de esquerda votam em bloco dentro de uma lógica. Os partidos de direita votam também juntos dentro de uma lógica. Nós temos ouvido muito a questão do centrão, né? O centrão, o presidente está fazendo muitas concessões ao centrão. Ele prometeu lá como uma bandeira de que não faria concessões. A velha política, né, do toma lá da cá, que inclusive foi uma das suas bandeiras, mas não tem jeito, gente. E o centrão, que são vários partidos políticos, eles compõem o grupo de partidos políticos com uma identificação à direita, certo? Então, basicamente, nós, dentro do Congresso Nacional, os partidos políticos estão organizados dessa forma. De um lado a esquerda, do outro a direita. Há uma outra coerência que eu destaquei aqui para vocês, que é a seguinte: há também essa coerência aqui, olha, entre as ocupações originais dos deputados federais. O que isso significa? Os deputados federais e os seus partidos políticos, eles representam grupos sociais fora do parlamento. Então, um deputado, ele é eleito por um determinado agente social, um cidadão, que está preso aí a um grupo de interesses. Melhor dizendo, eu destaquei aqui para vocês, olha, quanto mais à direita um partido político né, mais próximo esse partido político estaria, então, da elite. O que é essa elite? Essa elite são os empresariados, os empresários, os banqueiros, que não desejam transformações radicais do ponto de vista da divisão do bolo que é construído através do trabalho, né? Os trabalhadores vendem a sua mão de obra e produzem riqueza. E esses partidos políticos à direita, eles defendem justamente esse grupo, que é uma minoria, que é a elite. Então, esse grupo de parlamentares, eles vão representar empresários, grandes proprietários de terra, banqueiros, enfim, essa elite econômica. Os partidos políticos de centro, né, e a esquerda, eles representam as classes média ou as classes mais baixas. Portanto, eles vão representar os trabalhadores, vão representar a classe média, né, professores, pequenos empresários. Então, nós estamos falando aqui de dois grupos. Basicamente, o Congresso Nacional funciona dessa forma. A direita conservadora, que deseja conservar interesses dos empresários, e a esquerda, que ela tem um olhar mais para as classes média e abaixo da classe média. E aí, galera, tá, professor, mas qual que é o número efetivo de partidos políticos? Olhem só, eu trouxe esse textinho aqui do Gallagher, e o Gallagher, ele fala sobre essa metodologia de partidos efetivos. O que isso significa? Tá, nós temos hoje 33 partidos políticos. Tá, mas, de fato, quais partidos políticos são vencedores, né? Tem candidatos que assumem como vereador, prefeito, como deputado estadual, governador, como deputado e senador, deputado federal, senador e presidente da República. São poucos, metade. Então, de 33 partidos, 15 partidos políticos hoje
são considerados partidos efetivos, partidos políticos que, de fato, possuem candidatos, fazem campanhas e elegem esses candidatos. Então, olhem, não quero ser chato, mas eu vou ler esse trechinho aqui com vocês, tá? Então, o texto do Gallagher diz o seguinte: o número efetivo de partidos é um conceito, certo? Que prevê um número ajustado de partidos políticos no sistema partidário de um país. Então, ele está dizendo aqui, não é só ter 33 partidos políticos, não é isso. A ideia essa metodologia que ele aplica é uma metodologia que vai falar, não, mas de fato, quais são os partidos políticos? Você tem 33, mas todos os 33 partidos políticos aqui no Brasil operam, são vitoriosos nas eleições? Não. Aí ele continua. A ideia por trás dessa medida é contar os partidos existentes e, ao mesmo tempo, fazer uma ponderação, ponderar essa contagem por sua força. Então, você tem lá os 33, mas os 33 não participam de forma efetiva. Eles não possuem poder. Nós temos aí os chamados aqui no Brasil de partidos nanicos, que são pequenas agremiações, pequenos partidos políticos que possuem interesses. Essa medida é especialmente útil quando se comparam os sistemas eleitorais em todos os países, como se faz no campo da ciência política. O número de partidos é igual ao número efetivo de partidos somente quando todas as agremiações têm igual força. Então, olhem só, ele está dizendo o seguinte, olhem só, hoje nós temos 33 partidos políticos, mas não são, de fato, esses 33 partidos políticos não participam. Então, não são 33 partidos políticos, são 15, certo? Em todos os outros casos, o número efetivo de partidos é inferior ao número real de partidos. O número efetivo de partidos é uma operacionalização frequente para mediar a fragmentação de um sistema partidário. Isso significa que, galera, ele disse aí no final, o nosso sistema partidário, ele está aqui, ó, o Brasil está cada vez mais partido. Ou seja, galera, nós temos partidos políticos, né, que defendem interesses regionais e locais. Nós não temos partidos políticos com uma defesa nacional, tão importante para um país das dimensões do Brasil. E aqui, ó, por fim, em 2014, nas eleições de 2014, nós tínhamos 32, desculpem, aumentou uma em 2020, 32 partidos políticos, mas, de fato, partidos que participavam eram apenas 14 partidos, certo? Agora, galera, a gente vai falar como um parlamentar profissional, porque nós estamos falando de deputados, por exemplo, que têm, sei lá, 4 mandatos, né? Então, 20 anos enquanto deputado. A gente vai falar um pouquinho sobre essa atividade parlamentar. Então, os políticos brasileiros, os políticos profissionais, eles possuem algumas características. Uma delas eu coloquei aqui, ó. A pouca lealdade entre os políticos e os partidos pelos quais eles se elegem e escasso vínculo com os eleitores. Isso significa o quê? Que esse político, ao longo da sua atividade política, ele vai se interessar mais em garantir o seu apoio dos seus eleitores do que defender as bandeiras do partido, né? Então, há aqui um político profissional que está preocupado e com o olhar voltado para os seus eleitores. Esses políticos só prestam contas do que fizeram ao longo de seus mandatos e, mesmo assim, de forma precária, durante as campanhas. Então, por exemplo, dentro de uma lógica política, como um candidato é eleito,
ele deve prestar contas, ele deve esclarecer qual que foi a sua atividade política, o que ele fez. Então, não há isso no Brasil. Ele não presta contas. Por exemplo, o deputado federal que vocês votaram, ele mandou um e-mail para vocês dizendo, olha, eu fiz isso ao longo da minha legislação, ao longo da minha atividade legislativa. Não, ele só vai mencionar alguma coisa em época de campanha, certo? Ali, olhem só, galera, esse textinho aqui é bastante interessante, porque ele vai falar de forma concreta como o político profissional brasileiro ele atua. Então, o texto diz o seguinte: uma forma de entender o comportamento político dos parlamentares é através do modelo distributivista. Eu vou explicar o que é isso. Conforme essa visão, a ação dos políticos de carreira seria sempre clientelista, guiada pela lógica meramente eleitoral. Se o objetivo essencial de um político é reeleger-se, então suas preferências, atitudes e comportamentos só serão inteligíveis a partir desse único objetivo. Para atingi-lo, o parlamentar deve apoiar decisões do governo e lutar para trazer recursos que favoreçam sua base eleitoral. Então, olha, a gente está falando de uma lógica aqui distributivista. O que é essa lógica distributivista? É uma lógica de recursos orçamentários. Então, nós temos aí os recursos orçamentários, né, do governo, né, do Estado, através da cobrança de impostos. Os parlamentares, esses políticos, olho nesse recurso. Por quê? Ele deseja se reeleger. Então, ele vai buscar recursos através de emendas parlamentares e direcionar parte desses recursos para os seus clientes. Quem são os clientes? Os eleitores. Então, por isso que essa lógica clientelista, o deputado, ele não tem uma visão nacional de país, ele tem uma visão distributivista. Por quê? Ele quer se eleger. Então, os recursos que são buscados por esse deputado, por esse senador, só está falando aqui do nível federal, mas nível estadual e municipal funciona, é a mesma lógica. Então, esse deputado, ele vai, através de uma emenda parlamentar, pegar recursos e direcionar aí para os seus clientes. Então, essa é uma prática conhecida como clientelista, uma prática aí do clientelismo. Por quê? O objetivo dele é lá na frente se eleger. Esse tipo de explicação supõe que a unidade de análise sejam os interesses egoístas dos parlamentares, que os eleitores sejam bastante pragmáticos na hora de decidirem quem votar, e que os partidos fiquem sempre em segundo plano. Então, aquilo que a gente já comentou lá atrás, a pouca lealdade dos parlamentares em relação às bandeiras dos partidos. Na verdade, o parlamentar, ele é quase independente. Então, ele vai buscar recursos e, de alguma forma, ele vai buscar direcionar esses recursos para pavimentação de estradas, para a construção de hospitais. Professor, mas isso é bacana. Sim, é bacana. Mas a gente tem que prestar atenção porque, muitas vezes, essas manobras orçamentárias, elas visam, de fato, agradar uma pequena parcela, que são aqueles eleitores cativos daquele deputado. E ele está observando lá as próximas eleições. As implicações desse modo de ver as coisas estão claras. O legislativo seria a fonte de políticas de tipo distributivo. A conexão eleitoral seria o fator determinante na elaboração de políticas de governo. E, considerando a separação do trabalho entre parlamento e presidência, a tomada de decisões políticas
estaria convenientemente dividida e equilibrada. Isso significa o quê, galera? Que dentro dessa lógica distributivista, o presidente da República, para se manter no poder, para ter governabilidade, ele vai ter que entrar nesse jogo distributivista. Então, ele vai distribuir recursos, ele vai distribuir cargos, ministérios, empresas públicas para os partidos políticos. Por quê? Nós estamos falando de uma lógica distributivista. Desde o orçamento, passando aí pela atividade dos parlamentares e a atividade do presidente da República. O presidente da República ele não consegue governar o Brasil sem ter maior parcela de partidos políticos, maior parcela de parlamentares te apoiando. Se ele não tem apoio do Congresso Nacional, ele perde, ele cai, ele não consegue se manter no poder. Finalizando, a conexão eleitoral só funcionará, todavia, se o parlamento se mantiver sempre em evidência, falando em nome das bases e cultivando uma relação estreita com elas. Se tomar posições claras em assuntos polêmicos, mas sempre de acordo com as opiniões do seu eleitorado. Então, existem questões bastante polêmicas, por exemplo, a reforma agrária, a questão indígena no Brasil, que no governo Bolsonaro tem sofrido grande repercussão, a questão da Amazônia, né, a proteção aí das florestas, dos mananciais, a questão do aborto, né? Então, tudo isso é debatido, discutido dentro do Congresso Nacional, e os parlamentares não esquecem do seu eleitorado, quem eles estão representando. Por exemplo, a questão do aborto, um parlamentar que representa uma ala mais conservadora, ele vai defender, não somos favoráveis ao aborto, enfim. Isso é só um exemplo, tá, gente? Tem diversos exemplos, o caso da mulher, né, a violência contra a mulher, da questão racial no Brasil, que é um problema, né, não foi resolvido e está muito longe de ser superado. A questão ambiental no Brasil, que principalmente nesses últimos anos tem sido noticiado no mundo inteiro. Enfim, os parlamentares, eles defenderão as ideologias aí daqueles que o elegeram, certo? Finalizando, galera, como eu comentei aí, sobre o presidente da República. Bom, o presidente da República venceu o primeiro grande desafio, que foi a eleição. A eleição foi o primeiro grande desafio. No Brasil, o segundo grande desafio, talvez maior, é se manter no poder, né? Porque existem diversas forças que pressionam a habilidade do presidente da República. Então, por exemplo, o presidente da República, quando eleito, ele é eleito representando aí um partido político. Então, existe o partido do presidente. Ele precisa defender e trazer benefícios para o partido do presidente. No caso, o presidente Jair Bolsonaro, ele foi eleito através do PSL. Então, no meio aí de algumas animosidades, ataques entre ele e o partido político tal, ele decidiu sair do PSL. Então, ele está sem partido. Ele é um presidente sem partido. Como tem tantos outros prefeitos e governadores. Eles fizeram uso do partido político para se eleger, por alguma questão, algum embate, acabam saindo e ficam sem partido político. Então, existem os interesses do partido do presidente. Existem os interesses dos diversos políticos, dos diversos partidos políticos. Partidos políticos que, inclusive, apoiaram o presidente na campanha, que fizeram campanha para o presidente da República. E aí, esses partidos políticos possuem interesses particulares, individuais, interesses
que muitas vezes não são interesses nacionais, que são interesses particulares, dentro daquela lógica distributivista. E esse partido político ele vai requerer esse apoio. E como que é esse apoio? Como que se dá? Cargos, ministérios, empresas públicas. Então, é dessa forma que o presidente ele atende os partidos políticos. Há também uma pressão por parte da sociedade que deseja que o presidente, honre com o que ele prometeu em campanha. Então, a sociedade tem o seu interesse. Então, os grupos que apoiaram a eleição de Jair Bolsonaro desejam que ele faça o que ele prometeu lá na campanha. E, por fim, galera, ele vai precisar criar uma coalizão, né, principalmente com os partidos políticos. Por quê? Um presidente da República só tem sucesso no Brasil se ele tiver maior parcela dos parlamentares próximos a ele. Senão, ele tem uma instabilidade. Senão, ele corre sério risco de nem conseguir terminar o governo. E aí, galera, para finalizar, eu coloquei aqui, olha, que há um pacto interpartidos, né, lá no parlamento, que é feito junto ao presidente. Então, esse pacto diz o seguinte: nós apoiamos você, senhor presidente, mas lá na frente o senhor nos promete aí oferecer a nós orçamento, pastas, né, ministérios, Ministério da Educação, Ministério da Agricultura, Ministério da Justiça, enfim, oferecer estrutura. Por que é interessante um partido político ter um ministério? Vamos imaginar um ministério, sei lá, Ministério da Educação. É importante por quê? Porque esse ministério, ele possui orçamento. E dentro de uma lógica distributivista, o partido político entende que ele vai entrar naquele órgão e ele vai beneficiar o partido. Ele vai beneficiar os principais aliados, as principais figuras desse partido político. De que forma? Eu não estou falando de corrupção, tá? Estou falando do que é legal. Através da distribuição de recursos, certo? Para os diferentes clientes, eleitores. Ele precisa, logo depois de eleito, firmar os tais acordos, né? Então, ter acordos com os partidos políticos para que ele possa governar. Se ele não tiver acordo, então esquece. Ele não consegue passar nenhum projeto, ele não consegue passar nenhuma lei no Congresso Nacional. Então é importante que ele tenha essa coalizão, que ele tenha esses apoios. Tenha de compor sua equipe. Então aqui é o momento da distribuição, né, do benefício aos partidos políticos. Então ele vai compor a sua equipe com ministros, assessores, diretores de empresas, etc. E é o momento de distribuir, lógica distributivista, distribuir os diversos, as diversas pastas, os diversos órgãos, os diversos cargos públicos. Tudo bem, galera? Não apareceu ninguém. Para encerrar, eu sei que alguns de vocês já viram esse poema de Bertold Brecht, mas eu gostaria de fechar essa aula declamando para vocês, que fala sobre o pior analfabeto. Então, Bertold Brecht, que foi um dos opositores ao regime nazista na Alemanha, ele era dramaturgo, escritor, diretor de cinema, enfim, e o Bertold Brecht, ele escreveu esse poeminha falando aí sobre o pior analfabeto do mundo, que é o analfabeto político. Ele diz: o pior analfabeto é o analfabeto político, dos acontecimentos políticos. Ele não gosta da política. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha, estufa o peito dizendo
que odeia a política. Isso serve para nós, tá? Mas eu não quero ofender ninguém. Não sabe o imbecil que, da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos. Esse, galera, é o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. É isso, galera. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigado. Eu vou parar aqui de gravar. Agradecer aí a participação, o prestígio. E nós nos veremos aí na próxima aula. Obrigado.